você tá vendendo as coisas porque você está quebrada. Tô quebrada mesmo, isso não é mentira não, isso é verdade. Gente, meu pai puxou os fios porque eu estava apostando 5 mil reais. E o nosso combinado não era esse, foi por causa disso. Pra gente entender essa história do começo, entender por que tanta gente passou a duvidar da versão da Bianquinha, vale lembrar que quase sempre foi a principal acusação dela, segundo o relato apresentado por ela, o Super Xandão teria mantido conversas escondidas, alimentando uma aproximação e dando sinais de que pretendia colocar um fim no próprio casamento. Essa sempre foi a base de toda a narrativa e justamente por isso, que cada prova, ou falta dela, passou a ser analisada nos mínimos detalhes por muitas pessoas. E você que não entendeu esse enredo, nesse vídeo aqui, você vai entender tudo dessa história até os últimos detalhes. Então, você me permite, autoriza eu mostrar tudo ou não? Se você me permitir, eu mostro todas as conversas. Se você, lembrando, só pra deixar você bem atento, esse celular consegue gravar o que tá nesse celular. Se eu vejo, esse celular também grava, tá bom? Se você autorizar, eu mostro as conversas. Se você não autorizar, eu não mostro nada. E a gente fica quieto. Não é melhor deixar quieto? Vai falar que eu tô querendo hype, etc, acima de você? É melhor você ficar nesse discurso de que eu quero hype. Então, você me permite, autoriza eu mostrar tudo ou não? Se você me permitir, eu mostro todas as conversas. O problema é quando a história sai do campo de declaração e entra no campo das evidências, o cenário começa a mudar e a internet queria algo concreto. Não bastava dizer que existiam provas, as pessoas queriam ver essas provas. E quanto mais essas expectativas aumentavam, mais ficava a pressão sobre a própria narrativa de Bianquinha. Te conto, quando a gente se conhecer, adoro deixar você curioso. Quanto tempo vocês estão juntos? E aí ele contou quanto tempo ele estava com a Jade juntos. Aí eu falei do presente. Conta. E foi nesse momento que a opinião pública começou a virar as conversas. Porque o que foi apresentado sozinho não foram suficientes para convencer boa parte das pessoas sem um elemento que confirmasse claramente, evidentemente, realmente, para quem estava do outro lado. Surgiram dúvidas, questionamentos e muitas interpretações diferentes. A partir dali, a confiança na versão apresentada começou a diminuir. E foi muito rápido isso. Eu vou perder meu apartamento. Duvido que ele me processe. Pode me processar, Xandão. Pode me processar. As conversas estão aqui nesse negócio gravado. Pode me processar. Cuidado. Você vai processar e você vai perder o seu casamento. Pode me processar. Fica à vontade. Vambora. Você não me conhece. Você só quer sexo. Até aí, eu acho que as meninas que estavam falando mal de mim no TikTok deveriam repensar, né? Porque elas não sabiam a realidade. Então essa situação não vai rolar. Porque até então ele queria pegar. E aí, ele apagou tudo, tá? Apagou tudo. E no dia seguinte, teve o surtinho na live dele, onde ele fala, estava assistindo um filme com a minha esposa e vendo esses negócios enquanto estava assistindo o seu perfil. Falou que ele tinha visto em sexo. Bom, já que ele me expôs e me fudeu, eu vou fuder ele. Falou que ele tinha visto em sexo, tá? Falou que ele gostava de mim e da Carol Baldes. Falou que o relacionamento dele estava em crise. Pelo contrário, em vez de reduzir a tensão, as declarações seguintes acabaram aumentando ainda mais a repercussão. A defesa da própria versão ficou cada vez mais firme, mais cobranças e também cresceram na mesma proporção. Enquanto o lado dizia que tudo havia sido apagado, o outro questionava justamente a ausência de provas que pudessem ser verificadas. Enquanto isso acontece, a internet, dificilmente o debate vai continuar favorável para quem fez essa discussão. Se eu fui depois desse dia, por que ele ia me ligar de voz? 7 da manhã. Por que o fake ia me ligar? É fake? Essa conversa é fake? Pra que meu público não fique só agadando. Eu já falei que esse DDD não é dele, gente, porque esse celular tá no nome de Neide. Vocês nunca compraram chip? Querem comprar chip? Meu pai vende chip. Foi então que surgiu uma nova explicação para tentar responder às críticas. A discussão deixou de ser apenas sobre as mensagens e passou a envolver a origem do número utilizado nessas conversas. Só que essas mudanças abriu espaço para novas dúvidas. Em vez de encerrar a discussão, acabou alimentando ainda mais os questionamentos. Dali em diante, a história entrou em uma fase. Cada nova resposta parecia levantar uma nova pergunta. Descobrimos absolutamente tudo sobre esse cara, sobre esse Vitor. Ele é o suposto laranja, como eu falei desde o início, que
O Pix era feito por Laranja, tá aqui os Pix. Mostrei já o comprovante. Já estamos em contato. Ele está fugindo. Ele trabalha como administrador em segurança da informação também. Só que conforme a pressão aumentava, ela resolveu entrar em um contato com esse Victor para tentar esclarecer a situação. E foi justamente aí que surgiu uma explicação que levantou ainda mais as dúvidas. Hoje, a gente descobriu, foi atrás do Vinícius Maurício, que me mandou o Pix. Não era ele, o fake? Não era o fake. Como eu falei, era um laranja. Então a gente vai ouvir agora, ao vivo, e a cores, a gravação que eu fiz do celular. Alô? Alô? Oi, Vitor, tudo bem? Oi. Seu nome é Vitor Maurício? Isso. Vitor Maurício, o que aconteceu com você? Caí num golpe, exato. Tive minhas contas invadidas. Todas, inclusive a da Twitch? A da Twitch que também estava conectada com o Google. Você caiu num golpe através do Google, na qual você conseguiu fazer uma transferência do Nubank pro meu Pix naqueles 2 dias. E você desconhece todos os tipos de contato que tivemos através desse seu telefone. Na conversa, o Victor afirmou que havia sido vítima de um ataque virtual. Disse que suas contas foram comprometidas e depois de acessar um link malicioso e que teria sido capturadas pelos invasores. Em outras palavras, segundo a versão dele, terceiros passaram a agir utilizando os acessos que pertenciam a ele. Detalhes sobre o Victor. Ele trabalha com sistemas de informação e cibersegurança. Com isso, sistemas de informação, cara. Todo mundo tá sofrendo esse tipo de golpe, esse tipo de ataque. Eu simplesmente cliquei no link, loguei com o Google e a partir daí se fazem o que querem. Você caiu no phishing trabalhando com sistemas de informação. Pra quem não sabe o que é phishing, é quando você cai num site falso e bota seus dados. Nem eu caio no Eu phishing. comentei contigo, eu tava fazendo aluguel, fazendo aprovação de pagamento, fazendo rastreio de compra que eu tava fazendo enquanto eu tava no meu namorado. Agora aqui, vale fazer uma observação importantíssima. Quem entende minimamente de segurança digital, mínimo, vai ser muita coisa. Sabe que alguns tipos de ataque, o criminoso nem sempre precisa descobrir a senha da vítima. Dependendo da técnica utilizada, ele pode assumir uma sessão já autenticada e agir como se fosse o verdadeiro dono da conta. Isso quer dizer o quê? Tecnicamente, esse tipo de invasão existe e é conhecido na área. Mas será que isso é verdade? Eu sofri ataques em todas as minhas contas que estavam linkadas com o Google. Isso inclui Spotify, WhatsApp, Nubank, Twitch e outros serviços que eu ainda tô procurando atrás, na verdade, ainda. Eu sofri ataques em todas as minhas contas que estavam linkadas com o Google. Isso inclui. Mas é justamente aqui que essa história começa a ficar difícil de acompanhar. A minha cabeça já tá até fervendo. Eu não sei a sua. Segundo essa narrativa, diversas contas do Victor teriam sido comprometidas. Banco, plataforma de streaming, redes sociais e outros serviços. E essa pergunta ela é inevitável de se fazer. Se alguém teve acesso a tudo isso, por que usaria esse poder apenas para construir uma conversa falsa com essa deusa maravilhosa? Oh, Bianquinha. Eu não estou dizendo, preste atenção, tirando o deboche, que seja impossível. Eu estou dizendo que quanto mais peças entram nesse enredo dessa história carnavalesca, mais improvável ela parece ser. Para quem acredita em terra plana e extraterrestre, e o mais curioso é que esse não foi o único caso. Logo depois surge outro personagem, Guilherme Marion, que também apresenta uma justificativa parecida, afirmando que o próprio celular teria sido comprometido. E aí? E essa história ganha mais uma camada que eu acho que merece ser observada e analisada por todos nós. Sim, o Guilherme Marquion tanto é que ele tem o contato do Xandão e eu contei pra ele antes de expor na internet. E ele falou, não, esse não é o contato do Xandão. Sim, a história da assessora é 100% real. Inclusive, eu até mandei pro Gabe, acho que o contato dele. Tanto é que os outros não vão processar. O Xandão não vai me processar, eu duvido. Aí ele falou que vai, tá bom. Na tentativa de reforçar a própria versão, ela também cita o suposto assessor e, segundo ela, confirmaria parte dessa história. Só que, mais uma vez, as pessoas da internet fez o que sempre faz. Começaram a conferir cada detalhe, cada contato e cada informação apresentada por ela. Desculpa, Bianca, mas é sério que você acha que realmente o assessor de Xandão iria te procurar para pedir patrocínio? Meu amor, assessores existem vários. E tem muita gente que usa. E sim, é verdade. Você quer que eu ligue agora pro Guilherme Marquion? Então eu vou ligar pra ele, tá? Então vamos ligar? Vamos tirar essa história limpo? O assessor não tem nada a ver, e sim, o Xandão mesmo segue ele e ele tem o contato do Xandão. Tanto é que ele fala que o negócio era errado. Tanto é que a primeira mensagem que eu falo é, como assim coisa de cassino? E ele fala do negócio da Growth. Eu mandei o nome até pro YouTube Alexandrine. Ó, esse número ali dele não é ele não, pô. Cara, fala direto com ele.
Antes da gente continuar, eu quero fazer um pedido rápido a você. Se você gosta desse tipo de pesquisas, análise, desses vídeos tudo com calma, e quiser ajudar o canal a continuar trazendo esses trabalhos, a chave de apoio está aparecendo aqui na tela, tá legal? E tá na descrição do vídeo também. Aqui a contribuição, por menor que seja, já ajuda na manutenção do canal e faz uma diferença de verdade. Agora vamos voltar pro vídeo. Ah, ela é hipócrita que queria ficar com um homem casado. Não. O fake, que não é fake, falava que queria separar. Aí eu fico imaginando, o cara mandou dinheiro pra mim pra tentar o encontro nesse negócio, falando que a Jaque ia ficar na casa dos pais. Mas isso daí é só eu, Xandão e Deus que sabemos. Mas o povo já assumiu o lado dele, entendeu? Só que, de novo, tá nas conversas. Vocês que não querem assistir, vocês que não querem ler. Tá nos áudios que eu mostrei. Lá da conversa. Como é que eu posso forjar uma conversa? Conforme a narrativa dos supostos laranjas deixava de convencer uma parte do público dela e dele, a repercussão começou a pesar ainda mais contra a própria Bianquinha, a deusa da internet. Nas lives seguintes, ela passou a responder às críticas de forma cada vez mais emocional e começou a atacar criadores de conteúdo que estavam analisando o caso. Por favor, Bianca, não me ataque. E o caso apontado nas inconsistências da história dela. Em vez de apresentar novas provas capazes de encerrar a discussão, a impressão que ficou para muita gente foi de que o foco passou a se rebater quem discordava dela. Aliás, eu adorei as mentiras que colocaram, né? Como é que é? Eu vivia de aluguel, minha casa era de aluguel, fui expulsa de casa, roubei um apartamento. Eu cheguei ali que eu roubei um apartamento. Falaram, quem falou? Adivinha, o Gustavo Lázaro, né? Gustavo Lázaro e companhia falaram isso. Que eu vivia de aluguel, que eu fui expulsa de casa, que meu pai desligou a luz por causa da treta. Meu pai nem sabe da treta, gente. Cara, a pessoa é mitomaníaca, mas vocês acreditam? E foi justamente nesse momento que surgiu uma situação muito peculiar. Apesar de afirmar que estaria enfrentando dificuldades financeiras por causa das apostas e de toda a confusão, ela anunciou uma recompensa de R$5.000 para quem descobrisse quem seria o tal perfil falso. A ideia até chama a atenção, mas existe um detalhe muito pequeno aí. Se realmente estivéssemos falando de alguém que burlou sistemas, invadiu contas e conseguiu esconder toda a própria identidade, será que R$5.000 seriam o suficiente para resolver um caso dessa complexidade? Essa é uma pergunta que muita gente começou a fazer. Quem é? Vou fazer uma... Vamos fazer o seguinte... Eu pago R$5.000 pra vocês descobrirem quem é o fake. R$5.000 pra vocês terem certeza e me descobrirem quem é o fake. Pode ser? Já que vocês não são foda na internet, eu mostrei os números, eu mostrei tudo, mostrei os pics, mostrei tudo. R$5.000 pra vocês descobrirem quem é o fake. É, meu brother. Mas tem um detalhe aí que chama muito a atenção nessa história toda. Para quem descobrir quem está por trás do perfil falso, ela também aparece em outros momentos, dizendo que está passando por dificuldades financeiras, está vendendo bens e que enfrenta problemas por causa do vício em apostas. A dúvida, ela é inevitável. Se a situação financeira realmente é tão complicada como ela diz, por que colocar uma recompensa desse valor em jogo? É uma decisão que, no mínimo, faz muita gente levantar a sobrancelha. Quiseram você vender das coisas porque você está quebrada? Tô quebrada mesmo, isso não é mentira não. Isso é verdade. Gente, meu pai puxou os fios porque eu estava apostando R$5.000. E o nosso combinado não era esse, foi por causa disso. Não teve nada a ver com a treta. Quem tava na live viu que eu nem tava falando de treta nenhuma. Ele foi lá em casa, ele queria conversar comigo sobre vício. E vocês já sabem que eu tenho vício. Eu jogo cassino e eu tenho vício, vocês sabem disso. Isso aí nunca foi mentira, eu nunca menti. Só que agora, falar que eles me expulsaram, não. Enquanto isso, do outro lado da história, o Super Xandão apresentou uma explicação bem mais simples para um dos pontos levantados pela Bianquinha. Segundo ele, o fato de seguir determinadas pessoas nas redes sociais não prova absolutamente nada. Ele afirmou que costuma seguir muita gente que participa das suas lives, manda doações ou simplesmente interagem com o conteúdo dele. E quando você olha os números, realmente percebe que ele segue milhares de perfis diferentes, não só de pessoas famosas. Para a maioria das pessoas, isso pode ser apenas uma coincidência. Mas para Bianquinha, essa conexão seria uma prova que todos estariam ligados de alguma forma. Vocês podem entrar lá no Instagram do Super Xandão, você vê que ele segue um monte de gente aleatória. Ele segue mais de 7.000 pessoas, tem um monte de pessoas lá que não tem nada a ver. Tipo, ele segue realmente
faz sentido isso aí que ele falou, porque ele segue muita gente lá. Muita gente, muito mais do que uma pessoa pública normal segue. Aí você vê que tem uns caras nada a ver lá. Todo mundo pode entrar lá. Você mesmo que não acompanha a live dele, vai lá no perfil dele, entra lá e vê o tanto de gente que ele segue e vê o tanto de gente aleatória que ele segue. Olha o tanto de gente aleatória. Ele segue 7.256 pessoas. E realmente, pro cara seguir tudo isso de gente é porque mandam pix pra ele seguir. E aí ele vai lá e segue. Agora junta tudo isso que aconteceu desde o começo dessa história. Teve mensagens apagadas, perfis supostamente falsos, pics enviados por terceiros. Olha só, pessoas dizendo que tiveram contas invadidas, supostos laranjas, hackers, discussões em lives, acusações de traição, uma teoria cada vez maior, tentando pegar todas essas peças. E a pergunta continua sendo a mesma. Será que o Super Xandão realmente arquitetou toda essa operação para esconder um relacionamento? Ou será que Bianquinha acabou acreditando em alguém que fingia e agora está tentando sustentar essa versão porque acredita que ela é verdadeira? Pode ser que sim, pode ser que não. Hoje, olhando os comentários, as repercussões nas redes sociais, parece que boa parte do público já escolheu em qual versão vai acreditar. E eu quero saber, deixa aí nos comentários qual versão você acredita. Você sabe que se isso vazar, acabou tudo, acabou a carreira dele, consequentemente totalmente o dinheiro dele? É igual ele falou, né? Ele falou que ele recebeu o vídeo viral assistindo um filme com ela no celular, não foi? E nas próprias frases ele falava que ele não tava com tempo, que eu tô com um pouco de tempo. E ele tava assistindo a live aos pedaços, que eu já mostrei a conversa na Twitch. É óbvio que ele não faria isso de uma maneira que fosse nítida. Neste momento principal, a aposta da Bianquinha é uma só. Ela afirma que apenas uma quebra de sigilo poderá esclarecer definitivamente quem está por trás das contas. Utilizando nessa história na visão dela, e quando essas informações forem analisadas pela justiça, toda a verdade aparecerá. É nessa expectativa que ela sustenta toda a narrativa atualmente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o teu like que é muito importante e o seu comentário. Até o próximo vídeo.